Rafael. Boa tarde, tio. Como era a Rússia quando Lenin falou sobre a tática do boicote? Querem entender para ver se faz sentido boicotar as eleições do Brasil. Vejo muito esse argumento, mas queria rebater com materialismo histórico. Vamos lá. Primeira coisa, querido, Oh, meu Deus do céu. Se o cara me mandou uma pergunta dessa, eu mandei tomar no cu, me deu analfabeto 3 vezes. Funcionou. Tu entende? Acho que é por isso que ele é grande ou não, mano. Ele é mais paciente, de fato. Pô, mano, mas não é ser paciente. A questão é que tu tá fingindo que o cara fez uma pergunta real, né? Sim. Como Tanto era que ele o vai precisar se contexto? expandir. Como era o contexto, caralho? Ai, na Rússia, pra eu saber, pra boicote político, como é que eu rebato isso usando histórico, mas até... Porra, materialismo histórico, caralho, man. Que mentira tua pergunta, tu nem sabe o que são essas coisas aí, mano. Ai, meu Deus do céu, pode dar play. Sabia, mano, que é muito engraçado ver ele se tornando progressivamente mais próximo do mal, velho. Na medida que ele vai ficando careca, tá ligado? Eu tô saindo, o Discord tá bugando de 2 em 2 minutos. E a internet tá travando também. Eu disse que o João Carvalho tá se tornando progressivamente mais perto. Dá uma olhada, por favor, mano, Baiano. Vê se ele não tá ficando parecidinho com o mal ali atrás dele. É. Com o passar do tempo, é mesmo parecido, velho. Acho que daqui a 10 anos ele tá igualzinho o mal. Tá play. Vou me permitir ir além um pouco. Não é o fato da Rússia ser de uma forma X, Y ou Z que justifica a participação ou a não participação no pleito no Brasil. É o fato do Brasil ser analisado. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. Uma determinada linha que vai justificar essa participação ou não. Por que eu estou fazendo essa distinção aqui? Muito mais importante no caso da análise de Lenin, e aí a gente tem que lembrar duas coisas. Tem hora que o Lenin fala, vale a pena participar desta Duma, deste peito burguês, e tem hora que o Lenin fala, esta aqui não, esta aqui tá tão comprometida, tá tão fodida, tá tão cooptada, que é perda de tempo, vale mais a pena a gente partir para outras formas de organização do povo, entende? Por que eu tô te falando isso aqui? Porque, em última instância, a boa aplicação, e aqui o Lukács está certo, é a do método. O marxismo é ortodoxo em relação ao seu método. O que importa é o método. O método permite que duas pessoas falando sobre o mesmo lugar em tempos diferentes possam estar corretas falando coisas diametralmente opostas. O mesmo Lenin que... Alô? Alô? Tu ouviu? Reiniciou o PC? Não, reiniciou o PC pra essa porra para de travar, velho. Volta 15 segundos pra ele ouvir isso. Olha o que ele vai aceitar, mano. Olha o que ele vai aceitar, mano. O seu método. O que importa é o método. O método permite que duas pessoas falando sobre o mesmo lugar em tempos diferentes possam estar corretas falando coisas diametralmente opostas. O mesmo Lenin que vai fazer... Deixa eu ver. É porque eu acho que tentou falar alguma coisa muito complexa, muito rápido, de forma sem titubeada, né? Eu acho que ele tava querendo dizer outra coisa, mano. Eu acho que ele falou outra coisa. Eu acho que ele tava querendo se referir ao mesmo tempo. Porque não faz nenhum sentido, veja só, que você diga que o método permite que duas pessoas que estão em tempos diferentes falem coisas opostas. Foda-se. Isso qualquer método permite, porra. Eu acho que ele se confundiu. Juro pra você.
Caraca, tá travando muito pra mim, mano. Continua falando. Se eu tô em 1960 ou 1940, eu posso falar coisas diametralmente opostas que elas não estão se contradizendo, porque elas são sobre períodos diferentes. É? Isso não tem uma oposição entre as duas coisas. Não faz sentido. Pode dar play. Fazer uma análise de Duma em 1909 ou em 1913 vai falar duas coisas completamente diferentes e ambas fazem sentido e ambas estão corretas em relação à materialidade do seu tempo. Então não é isso, porra. Ele disse uma coisa e pensou outra. Ele tá dizendo que as duas pessoas podem discordar sobre o mesmo fenômeno ao mesmo tempo. Né? É isso que ele tá dizendo. Que aí sim é uma tese ousada e burra. Né? Na medida em que, se o método permite afirmações contraditórias, o método deveria ser descartado. Isso é auto-evidente, mas tudo bem. Quando falou algo que importava, falou algo irrelevante. Pode play. Beleza? Então, quando Lenin fala esta Duma não, era a Duma pós-tentativa de revolução de 1905, com um fechamento brutal do governo tsarista, que percebeu que tinha a possibilidade de se fuder e que tornou essa Duma basicamente algo para inglês ver. Tá? Não existia de fato nenhum tipo de possibilidade, nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de nada. Era só um fantoche, uma pantomima, um sonho numa noite de verão. Beleza? Aí ele vai fazer uma coisa num sentido. Em outro momento, em outro contexto, ele vai fazer a coisa no outro sentido. Então, a gente tem que pensar no... É trivial, né, mano? Todo método. Pô, mano. É trivial, né, mano? Se não é sobre o mesmo fenômeno, eu pensei que ele ia citar outra pessoa. Eu pensei que ele ia dizer que outra pessoa, nos anos 1905, tinha chegado a outro método. Mas se for outro tempo, não há nenhuma contradição, não há nada incrível em duas pessoas em tempos diferentes chegarem a conclusões diferentes, cara. Isso não faz sentido. Bora play. O que é o nosso contexto atual e o que a gente acha que é melhor dado uma determinada linha, saca? Então não é simplesmente uma aplicação mecânica. Não é falar assim, os caras pensaram isso na Rússia, então serve pro Brasil. Oi. Bora play. Vou precisar de você aqui, viu, mano? Não me abandone. Isso na China, então serve pro Brasil. Não é. É uma análise que vai mudando com o tempo e que tem que ser tomada dentro daquela organização ali. Tá? Só para explicar isso, né? E aí, respondendo de fato a sua pergunta, quando ele fala não, é essa Duma, que é a Duma mais conservadora de todas, que é a Duma que era uma Duma fantoche, né, do tsarismo pós-tentativa de revolução de 1905, onde ele não via possibilidade nenhuma real de disputa. Né? Agora, para além disso, tem algumas coisas que são mais, entre aspas, universalizáveis. Quais sejam. Eu, particularmente, vou concordar com uma análise que vai ser feita por Lenin, com uma análise que vai ser feita por Mao, por uma análise que vai ser feita pelo Partido Comunista da China e por outros lugares, que é exatamente a ideia de que quando se opta por uma disputa, se opta por uma disputa do legislativo. Não se opta por uma disputa do executivo. Por quê? Porque legislativo é tribuna, executivo é manutenção da farsa, entende? Então vamos imaginar uma situação onde, num outro momento, num outro paradigma político, existisse a possibilidade real de fulaninho de um partido qualquer marxista, leninista, que esteja registrado no tempo. Vou aproveitar e comentar, tá? O que ele tá dizendo é os comunistas têm como objetivo a tomada do legislativo, porque você precisa fazer compromissos quando você entra no executivo, e esses compromissos fazem com que você reduza a própria possibilidade de avançar a revolução.
Enquanto legislativo, ele carrega a atenção das pessoas e permite a mobilização. E eu acho que essa é uma análise bem sensata nesse sentido. Realmente foi isso que aconteceu com o Lula, realmente foi isso que aconteceu. Onde figuras socialistas tomaram poder, no caso da América Latina e tal, sempre tiveram muitas concessões, né? Muitas tentativas ali de conciliar, né, com outras figuras, e essas conciliações sempre reduziram a eficiência ou a própria possibilidade do avanço da revolução. Eu tendo a acreditar que é difícil vir uma resposta comunista de um executivo. Agora, se você tiver 20 ou 30 deputados federais, deputados estaduais em cada estado, a chance de você ter efetivamente 20 ou 30 deputados federais, né? E 20 ou 30 deputados estaduais em cada estado, né? A chance de você ter uma revolução aumenta significativamente, porque a distribuição da sociedade é muito maior, o número de pessoas que de fato se filiou ao comunismo é muito maior. Quando um presidente é eleito, gente, a gente falou isso no vídeo lá do Queimando Pontos do Adriano Janturco, uma parte significativa do público está no meio, né? São eleitores que não se comprometem com nenhuma tese nem a outra, e são aqueles que podem gangorrar tanto de uma área ponto para outra, quanto para a esquerda quanto para a direita. Então o que acontece? Se um presidente comunista for eleito, ele vai ser eleito por comunistas, vai ser eleito por progressistas, vai ser eleito por trabalhistas, vai ser eleito por alguns liberais, vai ser eleito por alguns conservadores, e essas menos conservadores, né, progressivamente menos, conforme vai chegando mais à direita do espectro e vice-versa. O que acontece é que você tem que ceder muito mais, né? Você tem muito mais pessoas que fizeram parte do processo de aquisição de confiança. Quando você tem vários deputados federais de um determinado segmento, de uma determinada ideologia, eles não precisaram ser eleitos por outros grupos, eles não precisaram ser eleitos pelo grosso da população. Ou o grosso da população é daquela ideologia em particular. Então isso demonstra muito mais força político-eleitoral do que eleger o presidente, embora eleger o presidente seja um fato maior. Então, nesse sentido, a análise dos comunistas está correta sobre isso. E coincide com o que há de melhor na ciência política. Até porque isso não foi primeiramente percebido por eles, né? Esse foi um dos principais mecanismos de reconhecimento que a gente chama hoje, chamada Constituição... como é que é? Constituição de Estado da União Europeia. É um documento lá que ficou muito famoso e que... não sabia que o Lenin já tinha essa análise, né? Provavelmente ele fala disso em algum artigo, mas eu sabia que o Mao tinha essa análise e outros porque eles foram influenciados por ver essa Constituição se afirmar e assim, ser majoritariamente representado pela Câmara e as posições políticas serem muito mais claras do que em outros lugares. Tá bom? Pode dar play. É ganhar para prefeito de algum lugar. Vale a pena? O histórico do nosso movimento nos mostra que não, e eu concordo muito com essa análise. Essa é uma análise que eu acho universalizável. O que vale a pena é legislativo. Por quê? Porque no legislativo o sujeito tem a possibilidade de usá-lo como tribuna de disputa, usá-lo como um local de avanço ideológico, sem estar necessariamente tendo que conduzir, sem parar um segundo, a tragédia contumaz do organograma jurídico burguês. Então tem limites também de para onde que isso vai. Saca, cara? Então, assim, é uma coisa que depende muito da materialidade do local. Cara, o que rola o Sloterdijk? O Sloterdijk e é muito irônico vocês falarem do Sloterdijk hoje mais cedo eu tava gravando o Hora Boa e a gente falou do Sloterdijk no Hora Boa. E eu tenho a certeza que, como eu falei Sloterdijk 3 vezes, daqui a pouco aparece o link no meio da live. O Sloterdijk é um filósofo que o Link gosta bastante.
E o que acontece? O Sloterdijk é hoje, ouso dizer, o melhor intelectual de direita que a gente tem, tá? De longe, de longe. E o que eu tava falando na live? Não conheço. Sloterdijk. Deixa-me ver. O que o Sloterdijk defende? Dá play, pode dar play. Com o Alberto, na live não, na gravação do Hora Boa, que deve sair daqui umas 2, 3 semanas com o Alberto mais cedo, é exatamente isso, né? A gente teve uma década, a gente teve um tempo aonde existiam muito mais filósofos de direita bons do que a gente tem hoje, né? O Sloterdijk hoje é uma exceção que prova a regra. Por quê? Porque ser de direita vem se tornando cada vez mais fácil e tudo que você precisa é de gritar impropérios e tentar dominar o discurso, né? Não precisa de ter nenhuma base para além disso. O Sloterdijk é essa exceção atual que serve para provar a regra, né? O Sloterdijk é um cara que faz toda uma crítica do humanismo clássico, é o cara que faz uma análise do cinismo moderno, ele dialoga muito com Heidegger, dialoga muito com o próprio Nietzsche, né? Talvez seja por isso que o Link gosta tanto. Ele vai falar, né, sobre globalização, vai falar sobre política, faz uma crítica, né, dessa suposta domesticação cultural da contemporaneidade, né, e é um filósofo bastante completo, saca? Eu acho que o livro que melhor reúne o pensamento do Sloterdijk é o Esferas. Só que qual que é o problema do Esferas? O Esferas é um livro que já pressupõe um conhecimento de vários dos conceitos chaves da obra do Sloterdijk. Então, talvez, para quem queira estudar o Sloterdijk, que eu imagino que é o caso do camarada, ele devia começar pelo livro mais antigo que tornou o Sloterdijk famoso, que é um livro ainda da década de 80, que é o Crítica da Razão Cínica, né? Em inglês ele chama Critique of Cynical Reason. Eu imagino que a tradução em português seja a mesma. Porque esse é o livro que vai tornar o Sloterdijk famoso e é um livro que prenuncia tudo aquilo que vai estar no pensamento do Sloterdijk, né? Que é um diálogo com Nietzsche, que é um diálogo com psicanálise, com Freud, que é a crítica cultural do Grupo do Maio de 68 francês, saca? Talvez seja o melhor livro para você entender o Sloterdijk. Se você não conseguir esse, né? Você tem o Rules for the Human Zoo, né? O Regras para o Parque Humano, regras... Voltei. O que tá acontecendo? Eu tô procurando esse cara, o Peter Sloterdijk. Nunca tinha visto nada dele, mas achei bem estranho. Ele foi um cara que veio de mais de 68. É um cara que tá... Ele tem um ensaio sobre a substituição da redistribuição compulsória por doação voluntária dos ricos. Ele brigou com a direita da Alemanha, né, com a AfD. Sei lá, mano. Eu acho, mano, que dificilmente, mano, seria
seria um cara que eu chamaria de direita, né? No espectro atual, né? Na definição atual de direita. Mas pode ser que seja, mano. Eu realmente não conheço, tá ligado? Eu realmente não conheço, mano. Então, como eu não conheço, eu não vou falar, mano. Não vou me pronunciar sobre algo que eu não sei. Sei que ele brigou com a direita internacional, né? Como... Eu acho nesse sentido que eu fui muito influenciado pela direita americana, né? Eu acabo olhando mais para esses lados do que os europeus. Muita coisa eu não vejo, não conheço, não sei. Naturalmente. Pode dar play. Isso. O zoológico humano, que é o livro do Sloterdijk, onde ele vai dialogar mais com o Heidegger e fazer uma crítica do Foucault, né? E não é só uma crítica do Foucault, ele também está ali num duelo com o Habermas. E esse é um livro muito importante para você entender o Sloterdijk como um cara de direita. Por quê? Porque é a partir deste livro que a galera vai falar, peraí, talvez o Sloterdijk seja meio eugenista das ideias. E o Sloterdijk nunca na carreira dele fez absolutamente nada para desmentir isso, tá? Então, assim, eu iria nesses dois, tá? E eu iria nessa ordem, inclusive, e eu, depois desses dois, leria o Esferas, que eu acho que o Esferas, sim, é o pensamento mais terminado, tá? Do Sloterdijk. Mas eu acho que é um cara que quem tá dentro de cursos como filosofia, antropologia, história, ciências políticas, ciências sociais, tem que conhecer, nem que seja para criticar, tá? Então, eu acho que é isso. Acho que é isso sobre Sloterdijk. Que vídeo, hein? Se ele falasse Sloterdijk mais uma vez, eu ia me aqui no meio da live. Que vídeo, velho. Ruim, cara. Oi? Sendo, cara. Vídeo ruim. No meio do vídeo. Não. No meio do vídeo eu consegui legal, começar a planejar uma parada. Tal. Assim, eu queria que tivesse comentado um pouquinho sobre o Sloterdijk e tal, mas tudo bem. Presta o celular aí, Mirim. Tu percebeu que ele não precisou... Pra dizer o que ele disse, ele não precisou ter lido nada do Sloterdijk? Uhum. Mais ou menos isso que eu sinto do João Carvalho às vezes. Ele comenta das coisas que você não precisa... Tipo, da forma mais genérica possível, que ele não precisa se comprometer com nada, não precisa Sabe o que eu falar sinto nada, dele? não precisa...